Este é Nicolás Gutierrez Mendonça, o homem que ficou conhecido como a besta de Parcona ao confessar ter matado pelo menos 12 crianças entre a capital do Peru, Lima, e a região de Parcona, onde se expandia de uma investigação policial. Entre os anos de 1995 a 1996, o Peru viveu um verdadeiro terror, com o desaparecimento de crianças e com o aparecimento de corpos de algumas outras, que apresentavam sinais de abusos e mutilações em algumas partes do corpo. Eles também sofriam com a negligência de autoridades que negavam levar o caso a sério. A primeira vítima conhecida foi uma garota de 8 anos chamada Palmira, que desapareceu em 26 de maio de 1995. Depois que o seu corpo foi encontrado, com a pressão da população e da mídia, a polícia deu o nome de quem seria o suposto autor dessa morte, um homem chamado Arturo Salá. Em 17 de julho, Isla Leon, uma garota de 6 anos, desapareceu. Outra vez, a polícia, para dar à sociedade o nome de quem seria um possível autor, prenderam um homem chamado José Antônio Vilar. Com a prisão de José, era esperado o fim do desaparecimento das garotas. Mas não foi isso que aconteceu. Joana, uma menina de 6 anos, desapareceu no dia 15 de agosto. Logo em seguida, a polícia dizia que um homem chamado Daniel de Arascas confessava ser o verdadeiro autor dos crimes. Este homem também confessava ter assassinado uma outra garota de 7 anos chamada Jaqueline Paiva. Nesse momento, a polícia estava tranquila e convencida de que o caso estava praticamente resolvido, até que Daniel de Arascas tirou a própria vida se jogando do 4º andar do prédio em que estava detido. O advogado de defesa de Daniel acreditava que ele não passava de um bode expiatório e que havia sido forçado sob tortura a confessar todos os seus crimes. Já no ano seguinte, em 1996, outras 2 garotas foram encontradas sem vida da mesma forma que as anteriores. Dessa vez, a polícia não tinha em quem colocar a culpa, e rapidamente a população se revoltou e fizeram protestos na esperança que algo fosse feito. Mas a polícia foi incapaz de chegar a qualquer pista que levasse a pessoa que aterrorizava a população naquela época. Agora, convencidos de que todas aquelas mortes estavam ligadas à mesma pessoa, a polícia começou uma investigação com agentes infiltrados em comunidades que estavam em um raio de 1 quilômetro de onde a maioria dos corpos haviam sido encontrados. Quando questionada, uma pessoa dizia lembrar de um homem que carregava algo grande e pesado nas costas, nas proximidades do local onde mais tarde foi encontrado o corpo de uma garota. O nome deste homem era Nicolás Gutierrez Mendonça. Durante as investigações, uma senhora dizia ter certa vez encontrado a sua filha na casa de Nicolás, prestes a ser abusada por ele. Porém, sem provas suficientes, não puderam o prender. A única esperança que tinham era de conseguir um DNA com sêmen encontrado nas vítimas. Porém, na época, exame por DNA se tratava de algo caro e demorado. Nicolás Gutierrez chegou a fazer uma denúncia dizendo que a polícia não o deixava em paz e que até mesmo chegaram a lhe obrigar que confessasse o seu crime. A mãe de Nicolás, vendo aquela situação, o convenceu de que seria melhor ele se mudar para outra cidade até que a polícia cessasse a investigação e encontrasse, segundo ela, o verdadeiro culpado. Quando Nicolás estava na pequena cidade de Parcona, desaparecimentos de crianças começaram a acontecer. Em novembro de 1995, 3 meninas já haviam desaparecido. Também nessa cidade, a polícia se negava a ajudar com qualquer tipo de investigação, alegando uma falta de recursos. Uma garota chamada Jenny, de 9 anos, havia sido vista pela última vez em um mercado acompanhada de um homem estranho. Com essas informações, a mãe da criança insistia para que a polícia começasse buscas pela criança. Mas eles diziam que a menina não estava desaparecida, mas que poderia estar apenas brincando na casa de alguma amiga. A mãe, que antes do desaparecimento tomava todas as precauções para que a sua filha não andasse sozinha, sabia que isso não era verdade. Alguns dias depois, o corpo de Jenny foi encontrado. Na pequena cidade com pouco mais de 200 habitantes, o número de meninas desaparecidas continuava a aumentar. Em setembro de 1996, 2 irmãos que trabalhavam em uma plantação viram quando um homem passava de maneira suspeita com uma garota. Como todas as pessoas da cidade, os 2 irmãos também estavam preocupados com os vários desaparecimentos que ocorriam na época, e decidiram seguir aquele homem suspeito até a cabana abandonada que ele e a garota entraram. Assim que os 2 irmãos arrombaram a porta, encontraram uma garota seminua e Nicolás Gutierrez prestes a abusá-la.
e provavelmente tirara sua vida logo em seguida. Ao ser pego em flagrante, ele correu, mas rapidamente foi interceptado por um dos irmãos que o seguia. As pessoas da cidade ainda tentaram linchá-lo, mas ele foi preso. Próximo à cabana onde a menina foi resgatada, em um poço, foram encontrados mais 4 corpos de crianças vítimas de Nicolás. Durante o seu julgamento, ele narrava friamente e sem nenhum arrependimento todos os seus crimes. A procuradoria apoiava a ideia de uma castração química, ou até mesmo a pena de morte para Nicolás, mas esse tipo de punição não estava prevista na Constituição peruana. Sendo assim, Nicolás Gutierrez Mendonça foi condenado à prisão perpétua.